Ler livros e principalmente conseguir gostar de ler livros é uma das coisas mais fundamentais que existem para o ser humano. Isso não apenas vai te ajudar a se desenvolver profissionalmente, como também vai te ajudar a crescer como pessoa. Mas muitas pessoas ainda acham a leitura algo extremamente tedioso. E não é à toa. Existem muitos livros chatos por aí, e na maioria das vezes você começa justamente por esses livros chatos. De toda forma, e sabendo do quão complicado isso é, eu decidi gravar esse vídeo com 7 passos / dicas para te ajudar nesse processo, nessa jornada de finalmente passar a gostar da literatura, passar a gostar de ler. Já caminhando para o primeiro passo, você precisa ser egoísta com o seu tempo. Muitos livros até podem melhorar à medida que você vai lendo eles. Esse livro mesmo é um exemplo perfeito que só passou a ser bom para mim quando eu finalmente cheguei na página 100. De toda forma, o seu objetivo agora não é exatamente ler o máximo de livros que você puder ou qualquer coisa assim. Seu objetivo é passar e desenvolver o gosto pela leitura. Isso significa que se você pegar um livro que te dá tédio ou que você simplesmente acha muito chato e não quer continuar lendo, simplesmente ignora esse livro e passa para um próximo. Existem mais de 129 milhões de livros no mundo e não vale nem um pouco a pena ficar perdendo o seu precioso tempo com algo que você não está gostando. Ou seja, seja egoísta com o seu tempo e se você não gostar de um livro, passa para o próximo. Essa é a primeira forma, esse é o primeiro passo para você começar a desenvolver esse gosto pela leitura. O próximo passo é para você alternar entre livros de ficção e livros de não ficção. Eu frequentemente bato nesse ponto tanto nos meus textos, artigos e até mesmo nos meus vídeos, justamente porque eu sei dos benefícios que tem tanto de você ler livros de ficção quanto de você ler livros de não ficção. Afinal de contas, ambos podem te ensinar alguma coisa, ambos podem te melhorar em algum aspecto. Mas, acima de tudo, quando você tem a estratégia de ler livros de não ficção e ler livros de ficção, você passa a evitar a famosa ressaca literária. Por isso, não se limite quando você vai escolher um livro apenas a livros de não ficção ou apenas a livros de ficção. Faça alternâncias entre eles. Pegue tanto livros de ficção quanto livros de não ficção, que eu garanto para você que vai melhorar no longo prazo a sua experiência com a leitura. O terceiro passo é, após um tempo, defina uma meta de leitura. Humanos precisam de desafios, simplesmente nós funcionamos melhor dessa forma. Quanto mais desafio nós temos, mais incentivos temos para melhorar e fazer aquelas coisas. Se você já consegue ler 3 livros por ano, 2 livros por ano ou até um pouco mais, é hora de você começar a definir algumas metas de leitura para expandir a quantidade de livros que você lê todos os anos. Por exemplo, se comprometa a ler 10 livros no próximo ano. Pode não parecer, mas volume nesse iniciozinho é algo que ajuda muito, tanto para o seu hábito diário de leitura, quanto para você passar a gostar de ler. Não precisa ser algo muito grande, tipo 52 livros em um ano, que daria um livro por semana, mas precisa ser uma coisa que realmente te desafia. Por exemplo, se você só lê 3 livros por ano, precisa ser mais do que isso, não pode ser uma coisa que você já estava acostumado. O quarto passo é comece pelo que você já gosta. Se você não sabe por qual livro começar, que é o caso da maioria das pessoas, escolhe um assunto, escolhe uma área, escolhe um tipo que você já gosta em outras coisas. Por exemplo, se você é um tipo de pessoa que adora filmes de ficção científica espacial, com alienígenas e todas aquelas coisas, procure um livro de ficção justamente que envolva isso, justamente que envolva alienígenas, guerras espaciais e coisas do tipo. Se você é o tipo de pessoa que adora economia, começa procurando livros de não ficção que falem sobre economia, ou falem sobre investimentos, ou estão relacionados ao pensamento humano, por exemplo. Fazer isso aumenta muito as chances de você pegar livros que você vai realmente começar gostando, o que até mesmo evita aquele primeiro problema do primeiro passo de você encontrar um livro que você acha chato. O quinto passo é mais uma comparação entre livros físicos e livros digitais, os famosos e-books. Para ser bem honesto, a principal vantagem que livros físicos têm sobre e-books é que você já está acostumado com eles. Ou seja, é muito mais fácil para você pegar um livro físico e sentar para ler. Você ainda nunca experienciou como é a leitura de livros digitais. Por outro lado, os famosos e-books que podem ser lidos nesses aparelhozinhos aqui chamado Kindle, quanto podem ser lidos nos nossos celulares, e eu garanto que não é uma experiência ruim, são mais baratos de serem comprados. Muitas vezes o preço de um livro digital custa, 10% do preço normal de um livro físico. São mais fáceis de serem transportados, ou seja, se você está indo para o seu trabalho e você esqueceu seu livro físico, no caso de um e-book você poderia simplesmente abrir o seu celular e começar a ler.
ler. E também são mais práticos, justamente por você conseguir acessar esses livros de qualquer lugar e ler a qualquer momento. Mesmo estando tudo escuro, você ainda consegue ler um livro digital. Minha sugestão nesse passo é que você tanto teste a questão do livro físico, que você já está acostumado, quanto dê também uma chance para os e-books. Isso pode facilitar e abrir portas para muitas leituras futuras interessantes, justamente por serem mais baratos, mais práticos e talvez, dependendo da opinião de algumas pessoas, até melhores do que os livros físicos. O sexto passo é encontrar alguém que já leu o livro que você está lendo. Discutir sobre livros é uma atividade extremamente prazerosa. Se você nunca fez isso, procure uma pessoa que já leu algum livro que você leu, ou leu o livro que você está lendo agora, e comece a discutir com ela. Pergunta a opinião dela sobre o livro, pergunta os pontos principais que ela achou sobre o livro. De alguma forma, ter esse hábito de discutir o livro com outra pessoa, ou até mesmo escrever sobre os livros que você lê, faz e te incentiva a continuar buscando novos livros, novas leituras, aprofunda o seu entendimento e os seus pensamentos e as suas teorias sobre aquele livro, fixa na sua mente histórias e aprendizados, e você até mesmo começa a notar coisas que você não percebeu. Afinal de contas, duas cabeças pensam melhor do que apenas uma. Ou seja, nesse passo encontra alguém, algum amigo, ou até mesmo pessoas na internet que já leram o livro que você está lendo, ou então senta para escrever sobre aquele livro que talvez tenha um resultado próximo ao de você discutir com outra pessoa. E o passo final para você finalmente começar a gostar de ler livros é: lembre-se que é um processo. É muito difícil para pessoas normais como eu e você, da noite pro dia, começar a adorar ler. Honestamente, eu ainda me questiono como algumas pessoas conseguem fazer isso com tanta naturalidade, principalmente porque ler livros é uma atividade que exige da sua mente, é uma atividade que exige uma mudança no seu cérebro para você se acostumar a uma nova forma de receber informações. Ou seja, tudo que eu acabei de descrever é para ressaltar o ponto de que não é do dia para a noite que isso vai acontecer. É um processo, leva tempo até você se acostumar com o hábito da leitura, leva tempo até você se acostumar a ler livros constantemente, e leva tempo até finalmente você chegar em um ponto em que você gosta de ler, em um ponto em que você pode até mesmo dar chances para livros que no início são chatos, como foi o caso desse daqui para mim, que eu consegui chegar até a página 100, e depois eles ficam legais. Ou seja, é um processo, e como qualquer coisa na vida, ele não vai ser extremamente rápido, não vai ser de uma hora para outra, mas você precisa persistir, precisa continuar lutando e aplicar esses passos para finalmente você alcançar e poder dizer que você gosta de ler livros. Se você gostou desse vídeo e te agregou alguma coisa, deixa um comentário de feedback, deixa o seu like e se inscreve. Muito obrigado por chegar até aqui e valeu!